É esporte ou é brincadeira, Leandro? Bom dia. É as duas coisas, né? Pode-se dizer bom dia, afinal de contas, essa galera aí pratica esporte, mas se diverte também. Estou falando da galera do drift. Existe uma modalidade nos Estados Unidos, no Brasil também, aqui no Tocantins se pratica, que é o drift, que é aquela história de o pessoal sair derrapando pela pista, o pessoal gosta muito, faz com responsabilidade, piloto profissional, tudo mais. Isso faz nos carros grandes. Mas aí o pessoal resolveu tentar fazer nos carrinhos pequenos, aqueles carrinhos de controle remoto. Parece aqueles carrinhos da nossa infância de criança, mas são carrinhos muito mais sofisticados, são movidos a bateria, alguns são movidos a combustível, até porque o preço não é de criança, são preços que variam de 3 a 10 mil reais. E essa galera aí resolveu então derrapar aí por aí. A vantagem é que no espacinho pequenininho você consegue fazer uma grande brincadeira. E dá para brincar mesmo, né? Olha só. É só um pedacinho de calçada. É o bastante para esse pessoal fazer loucuras com essas pequenas máquinas. O negócio aqui é deixar o carrinho escorregar, fazer as curvas de lado. Quanto mais derrapagem, melhor. É o drift, modalidade americana, que como o nome já diz do inglês, é derrapar. O drift, conhecido aqui no Brasil, ele está muito popularizado já, né? Então a gente tem as escalas do carrinho já reduzidas, então a gente já só adaptou para praticar o drift, que é essa manobra, né? Na busca pela manobra perfeita, eles fazem um espetáculo à parte. E mesmo sem estar lá dentro do carro, dizem que dá emoção. Será que é tão legal quanto se fosse um carro real? Ah, cara, a adrenalina eu acho que é a mesma. Não tem... A adrenalina é massa mesmo. E não é só diversão de homem adulto, não. A Blanda, com seus 10 anos, invadiu essa turma de marmanjos. E ó, manda muito bem. Eu tô iniciando. O segredo é com os adultos mesmo. Pai, tem uns que deixam até fumaça ali. Pois não, você canta o pneu ali, até porque, como a gente falou, tem carrinhos ali que são movidos a combustível mesmo, combustível especial ali, então por isso que solta a fumacinha. Isso aí é um pedaço de calçada aí da frente da loja aí do Endo que ele resolveu transformar em um circuito. E aí o pessoal faz essas manobras aí e aí dá esse espetáculo aí. Pessoal, para quem gosta de fazer, derrapar um pouquinho, fazer algumas loucuras, mas não tem o problema do trânsito, não pode se fazer, faz um carrinho aí que, segundo eles, é a mesma emoção. Agora, Leandro, é bom deixar claro que no esporte mesmo, sem ser nessa brincadeira, tem área específica para isso, né? Sim. Momento específico. Sim, tem que muitos fazem a área, como por exemplo essa área aí, você pode ver que inclusive o Wendel aí botou as zebras aí, que são bolsinhas aí brancas e vermelhas que serviram de zebras, tem os detalhes e tudo mais, até porque esses carrinhos assim chegam a grandes velocidades, chegam a 60, 70 por hora, a Blanda aí também com a galera aí mandando muito bem, porque a gente só vê normalmente homem e adulto, aí tem a Blanda aí que manda muito bem aí, e uma coisa que é bacana, você reviver alguns clássicos assim dos anos 70, 80, você pode, olha aí os carrinhos aí, carrinhos daquela época, muitos carrinhos que inclusive muita criança que deve estar assistindo a gente agora perguntar que carro era esse, afinal de contas. E tem gente que pega o motor e faz apenas coloca uma carcaça de um carro que gosta, né? Porque às vezes é muito difícil de achar um carro de controle remoto de um modelo daquele. Normalmente é assim, porque afinal de contas todo esse trabalho aí é muito mais artesanal do que industrial, né? Então se faz sob medida, se faz aquele modelo que você quer, pinta do jeito que você quer. Dá uma tunada, né? Dá uma tunada, enfim, sai muito mais barato do que você fazer isso num carro grande. Com certeza. E por exemplo, o drift dos adultos, o pneu só aguenta uma volta. Esse aí, no drift dos carrinhos, o pneu vai a vida inteira, só muda se você quiser por questão de gosto, mas vai longe. Leandro, agora a gente está na expectativa do Campeonato Tocantinense, faltam poucos dias para o início desse campeonato, os nossos clubes estão preparando, já mostramos aí quase as táticas de alguns times, apresentação de jogadores e tem informações para a gente de treinos que ocorreram nesse fim de semana, por exemplo? Pois é, o pessoal faz amistosos sempre, né? Amistosos visando aí o Campeonato Tocantinense, começa dia 9 de abril. O Tocantins tem um problema, por causa das grandes distâncias que tem em relação a outros estados, fica difícil você fazer amistosos contra equipes de outros estados. Mas o pessoal aí dá um jeitinho, aí se prepara, por exemplo, esse final de semana o Araguaína enfrentou a seleção de Carmolândia, empatou em 1 lá em Carmolândia, perto ali de Araguaína. Teve também o Paraíso que enfrentou uma equipe amadora lá da cidade de Paraíso, também empatou em 1-1. E se você não tem times profissionais de outros estados, então você pode fazer entre os próprios times. 2 times que vão jogar esse Campeonato Tocantinense se enfrentaram nesse final de semana. Ontem, lá no General Sampaio, Ricanato e Interporto jogaram. Vitória do Ricanato por 1-0, gol do Ronaldo aos 5 minutos do primeiro tempo.
E nessa onda de amistosos, amanhã tem um jogo muito interessante lá em Miracema. O Tocantins vai enfrentar ninguém mais, ninguém menos do que os campeões mundiais, o Xerente, nos Jogos Mundiais, Jogos dos Povos Indígenas. Amanhã, 7h30 da noite, lá no Castanheirão, em Miracema, esse jogão aí muito interessante. Muito interessante. Eles representaram não só o Tocantins, mas o Brasil no Mundial dos Jogos Indígenas. Né? Pois é, no e aí agora, enfrentando aí uma equipe profissional, agora é a prova de fogo. Agora é bom deixar claro em relação ao estádio Newton Santos, que logo após os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, o estádio foi usado para outras competições e o vestiário, o banheiro estavam com problemas. A gente vai mostrar também como que vai ficar a situação do Newton Santos, né? Se as reformas aí realmente vão atender às necessidades não só dos atletas, mas de quem também vai assistir as partidas no Newton Santos. Esse é um problema crônico, infelizmente, no Newton Santos. Não é de hoje que a gente fala de problemas descasos, não só de gramado, mas arquibancada, sujeira, tudo mais. Não é à toa também que o Newton Santos acabou indo muito mal naquela avaliação do Ministério do Esporte. Levou o nota 1 em alguns dos quesitos, inclusive num quesito que vai de 1 a 5. O Newton Santos levou 1 em 2 dos quesitos, dos 3 que foram avaliados. Enfim, uma situação muito triste que a gente lamenta mais uma vez. Valeu, Leandro. Boa semana para você. A gente volta a se falar amanhã. Até. Até.